Livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório. Capítulo 1. Toda nossa perfeição consiste no amor ao nosso amabilíssimo Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade, praticadas para com o nosso próximo, são de certo agradáveis a Deus. Mas quando? Quando estas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas, quando elas não se praticam pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, como também odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Se um amo tivesse 2 criados, dos quais um trabalhando todo o dia, mas conforme a sua vontade, e o outro trabalhando conforme a vontade de seu amo, seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Como podem nossas ações promover a glória de Deus se não forem conformes ao seu divino agrado? O Senhor, disse o profeta Saul, não deseja sacrifícios, mas obediências à sua vontade. Acaso pede o Senhor holocaustos e vítimas e não obediência à sua voz? Aquele que trabalha segundo a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria. Porque, em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir sua bendita vontade em tudo. O nosso Redentor, que baixou dos céus à terra para promover a divina glória, cumprindo com a divina vontade, veio principalmente ensinar-nos a assim o praticarmos, pelo seu mesmo exemplo. Escutemo-lo como São Paulo nolo descreve, falando ao seu eterno Pai. Vós não tendes querido sacrifício nem oblação, porém haveis-me dado um corpo. Então eu disse, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Vós tendes recusado as vítimas que os homens vos têm oferecido, e me ordenaste sacrificasse o corpo que me haveis dado. Eis-me pronto a fazer a vossa vontade. E ele repetidas vezes declara que não veio fazer a sua vontade, mas sim a de seu eterno Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. E nisto desejava ele que o mundo conhecesse o amor que tinha seu Pai, na sua obediência à sua vontade, a qual era que ele fosse crucificado sobre uma cruz para a salvação do gênero humano. Por isso, quando o Senhor se adiantou a encontrar seus inimigos no horto de Getsemane, que vinham para o prender e matar, ele disse: Eu me entrego ao seu furor, para que o mundo veja que eu amo a meu Pai e que cumpro o que meu Pai não tem ordenado. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. E desta maneira, cumprindo com a divina vontade, ele disse que conhecia quem era seu irmão. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão. Capítulo 2. Tem sido sempre este o fim que os santos todos têm levado em vista, a conformidade com a vontade de Deus, conhecendo muito bem que nisto consistia a pureza da alma. O beato Henrique Susso disse: Deus não quer que nos abundemos em luzes espirituais, mas sim que em tudo nos conformemos com a sua divina vontade. E Santa Teresa, tudo o que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisto consiste a maior perfeição. Aquele que for mais superior nesta prática receberá maiores mercês de Deus e fará os maiores progressos no caminho da perfeição. A beata Estefânia de Sonsino, religiosa da Ordem de São Domingos, sendo arrebatada em espírito e levada ao céu em uma visão, viu algumas pessoas que conhecia e que tinham morrido, colocadas entre os serafins,
Ele foi dito que tinham sido exaltadas a tão alto grau de glória, em consequência de sua conformidade com a vontade de Deus, enquanto estiveram sobre a terra. E o beato Susso, que acima mencionamos, falando de si mesmo, exclama: Eu antes queria ser o mais vil inseto que se arrasta pela terra, pela vontade de Deus, do que ser um serafim, pela minha vontade. Nós devemos, neste mundo, aprender dos santos que estão no céu a maneira de amar a Deus. O amor puro e perfeito que os bem-aventurados no céu têm para com Deus consiste em uma perfeita união da sua à divina vontade. Se os serafins entendessem ser esta vontade, que eles levantassem montes de areia sobre as praias do mar por toda a eternidade, ou que arrancassem ervas nos jardins, eles o fariam com maior prazer e gosto. E mais ainda, se Deus lhes significasse que seriam queimados no fogo do inferno, eles desceriam imediatamente ao abismo para cumprirem a vontade divina. E é o que Jesus Cristo nos ensina a pedir, que se faça a vontade de Deus na terra, como os santos o fazem no céu. Nosso Senhor chama Davi um homem segundo o meu coração, porque cumpriu todas as minhas vontades. Davi sempre estava pronto a abraçar a divina vontade, como ele mesmo declara: O seu coração está pronto. Ó meu Deus, o meu coração está pronto. E tudo quanto ele pedia ao Senhor era que lhe ensinasse a cumprir a sua divina vontade. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Um ato de perfeita uniformidade com a vontade divina basta para constituir um santo. Veja-se São Paulo, no tempo em que era o perseguidor da igreja, foi iluminado e convertido por Jesus Cristo. E depois como procedeu? Que disse? Tudo quanto fez foi oferecer-se à divina vontade, dizendo: Senhor, que quereis que vós que eu faça? E o Senhor lhe declarou que seria um vaso de eleição e o apóstolo dos gentios. Aquele que entrega a Deus a sua vontade, entrega-lhe tudo. Quem dá seus bens em esmolas, seu corpo às disciplinas e seu alimento ao jejum, dá uma parte do que possui, mas aquele que entrega a Deus a sua vontade dá tudo e pode dizer: Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a minha vontade, e nada mais tenho que vos dar. É isto só que Deus espera de nós. Filho, diz ele a cada um de nós: dá-me o teu coração, isto é, a tua vontade. Nós, diz Santo Agostinho, não podemos oferecer a Deus coisa que mais agradável lhe seja que dizer-lhe: Senhor, tomai posse de nós. Nós os entregamos à nossa vontade, fazendo saber o que exigis de nós, e nós o cumpriremos. Se queremos dar um grande prazer a Deus, devemos conformar-nos com sua divina vontade, mas não só conformar-nos, porém unirmos aos seus mandados. Conformidade expressa a união da nossa vontade com a de Deus, mas uniformidade quer dizer que a vontade divina e a nossa seja uma só. De maneira que não devemos desejar senão o que Deus deseja e quer. É esta a maior perfeição a qual devemos aspirar. Este deve ser o objeto de todas as nossas ações, de todos os nossos desejos, meditações e orações. Para isto, devemos pedir o socorro do nosso anjo da guarda e santos, nossos advogados e, sobretudo, a proteção da Santíssima Mãe de Deus, a qual é a mais perfeita entre todos os santos. E porque foi quem mais perfeitamente abraçou a vontade divina em todas as ocasiões. Capítulo 3. Porém, o grande ponto é abraçar a vontade divina em tudo quanto acontece, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. Nas coisas agradáveis, os mesmos pecadores se conformam com a vontade de Deus, porém os santos unem-se à vontade divina, mesmo quando são desagradáveis e contra o amor próprio. Nisto se prova o nosso amor para com Deus. O padre João d'Ávila dizia: uma ação de graças no tempo da tribulação vale mais que 1000 atos de agradecimento no tempo em que tudo nos prospera. Demais, nós não só devemos unir-nos à divina vontade nas adversidades que diretamente nos vêm de Deus, como a doença, a desolação do espírito, a pobreza e a morte de nossos parentes, mas também nos casos promovidos pelas criaturas, assim como o desprezo, a perda da reputação, a injustiça, os roubos e todas as mais perseguições. Devemos atender, quando sofremos injúrias na nossa reputação, honra ou bens,
que nosso Senhor não deseja o pecado que os outros cometem, mas sim a nossa humilhação, pobreza e mortificação. É certo e de boa fé que tudo quanto acontece no mundo é por permissão divina. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Sou o Senhor que faço todas as coisas. Do Senhor nos vêm os bens e os males, porque nos são contrários, mas que realmente são para nós bens, quando os aceitamos de suas mãos. Diz o profeta Amós: haverá mal em alguma cidade que o Senhor não tenha feito? E Salomão diz: o bem e o mal, a vida e a morte, a pobreza e a riqueza de Deus nos provém. É certo, conforme o que eu tenho dito, que quando o homem vos ofende, não é esta a ofensa desejada por Deus, nem ele concorre na malícia de sua vontade, mas concorre pelo concurso geral das ações materiais que vos afligem, envergonham ou injuriam, de maneira que a ofensa recebida é, sem dúvida, permitida por Deus e vem de sua mão. Assim o Senhor o disse a Davi, que ele seria o autor das injúrias que havia de receber de Absalão. Levantarei males contra ti, que procederão de tua própria casa. Tirar-te-ei tuas mulheres diante de teus olhos, e isto em castigo dos teus pecados. Também disse aos hebreus que, em consequência de suas iniquidades, lhes mandaria os assírios para os despojarem e arruinarem. Ai do assírio, ele é a vara e a espada de minha ira, eu mandarei para os despojar. Santo Agostinho assim explica isto: a impiedade dos assírios foi a espada de Deus, para castigo dos hebreus. E o mesmo Jesus Cristo disse a São Pedro que a sua morte e paixão não proveria tanto dos homens, como da vontade de seu eterno Pai. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Quando o mensageiro, o qual se julga ter sido o diabo, veio dizer a Jó que os sabeanos lhe tinham tirado os seus bens e morto seus filhos, que respondeu o santo homem: o Senhor os deu e o Senhor os levou. Ele não disse: o Senhor deu-me filhos e bens, e os sabeanos tudo me tiraram, mas sim, o Senhor mos deu e o Senhor mos levou. Porque ele bem sabia que a sua perda fora permitida pelo Onipotente, e depois acrescentou: assim como foi do agrado do Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Não devemos, portanto, receber nossos infortúnios como da mão do acaso ou da malícia dos homens, mas devemos estar persuadidos que tudo quanto nos acontece é pela vontade de Deus. Conhecei, diz Santo Agostinho, que tudo quanto no mundo vos sucede é pela vontade de Deus, ainda que seja contrário à vossa. Capítulo 4. Epíteto e ato. Dois bem-aventurados mártires de Jesus Cristo, quando sofreram o tormento, queimados com fachos por ordem do tirano e dilacerados com ganchos de ferro, disseram somente: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade. E quando chegaram ao lugar da execução, exclamaram em altas vozes: Bendito sejais, ó Deus eterno, porque a vossa vontade se cumpriu amplamente em nós. Cesário relata que certo religioso que, ainda que exteriormente não era diferente dos mais, tinha contudo chegado a um tal grau de santidade que, pelo mero toque de seus hábitos, curava aqueles que estavam doentes. O superior, admirado disto, perguntou-lhe como fazia ele estes milagres. Não vivendo mais exemplarmente do que os outros, a que o religioso respondeu que também se admirava e não sabia a razão disso. Mas quais são as vossas devoções? Lhe tornou o abade. O bom religioso replicou que poucas eram, ou para melhor dizer, nenhumas, mas que sempre tinha cuidado de entregar a sua vontade à vontade de Deus e que nosso Senhor lhe havia concedido a graça de abandonar inteiramente a sua vontade, a divina. A prosperidade não me eleva, nem a adversidade me abate, porque eu tudo recebo como vindo da mão de Deus, e para este eu dirijo todas as minhas preces, para que a sua vontade se cumpra perfeitamente em mim. O superior lhe replicou: Não vos ressentistes, vós, ontem contra o inimigo, que tanto nos prejudicou, roubando-nos os nossos mantimentos e lançando-nos o fogo na nossa propriedade, destruindo-nos o nosso gado e a nossa seara? Não, foi a sua resposta. Pelo contrário, dê graças a Deus como costumo fazer em iguais desgraças, conhecendo que Deus faz ou permite tudo para a sua maior glória e nosso maior bem. E por esta razão sempre estou contente, suceda o que suceder.
Ouvindo isto, o abade, vendo-o em tanta uniformidade com a vontade divina, não se admirou mais de que ele fizesse milagres. Aquele que assim fizer não só vem a ser um grande santo, mas goza de uma paz perpétua. Afonso o Grande, rei de Aragão, príncipe o mais sábio, perguntando-se-lhe que pensava ele que era o homem mais feliz, respondeu: aquele que em tudo se conforma com a divina vontade e que recebe os bens e os males como se viessem das mãos de Deus. Aqueles que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Aqueles que amam a Deus vivem sempre satisfeitos porque todo o seu prazer é cumprir a divina vontade, mesmo nas coisas que lhes são desagradáveis, tanto que as inquietações se mudam em deleites pelo pensamento de que, aceitando-as voluntariamente, agradam ao seu amado Senhor. Tudo quanto acontecer ao homem justo não o entristecerá, e com efeito, que maior felicidade pode o homem experimentar do que o cumprimento de seus desejos? Então, quando se deseja o que Deus quer, tem cada um tudo quanto deseja, pois que, exceto o pecado, tudo quanto suceder do homem é pela vontade de Deus. Conta-se nas vidas dos padres que certo lavrador colhia sempre maior quantidade de frutos do que os seus vizinhos, e perguntando-se-lhe o motivo, respondeu que se não admirassem porque as estações andavam sempre a seu arbítrio. Como assim? Disseram os outros. Porque respondeu ele: nunca desejo outro tempo, senão aquele que Deus manda. E como eu quero o que Deus quer, ele também me faz à vontade, dando-me uma boa colheita. As almas resignadas, disse Salviano, quando se sentem humilhadas, confessam a sua humilhação. Quando são pobres, sofrem voluntariamente a sua pobreza. Em uma palavra, resignam-se a tudo quanto lhes acontece. E por isso são sempre felizes durante a vida. Se chega o calor, o frio ou a chuva, aquele que se conforma à vontade do Senhor diz: eu desejo que haja calor, o frio ou a chuva, porque essa é a vontade de Deus. Se a pobreza, a perseguição ou a doença o afligem, ou mesmo a morte, ele dirá: eu desejo ser pobre, perseguido ou doente, porque esta é a vontade de Deus. É esta a gloriosa liberdade que os filhos de Deus gozam, a qual vale mais do que todos os reinos e principados deste mundo. Esta é a sólida paz que os santos desfrutam, que excede a toda compreensão. E todos os prazeres sensuais, festas, banquetes, honras e mundanas gratificações são vaidade e caducidade, e enquanto que fascinam e entretêm por alguns momentos, afligem o espírito, onde só pode haver a verdadeira felicidade. Aqui, exclama Salomão, depois de ter esgotado o gozo das delícias do mundo, mas isto é também vaidade e vexação de espírito. O louco, diz o Espírito Santo, muda como a lua, mas o homem justo continua em seu juízo, assim como o sol. O insensato, isto é, o pecador, muda como a lua. Hoje está no crescente, amanhã no minguante, hoje está alegre, amanhã triste, hoje meigo, amanhã furioso, como um tigre. E por quê? Porque a sua felicidade depende da prosperidade e adversidade que ele pode encontrar, e então muda conforme as circunstâncias. Mas o homem justo é como o sol, sempre igual na sua serenidade, sejam os sucessos quais forem, porque a sua felicidade está na conformidade com a vontade divina, e por esta conformidade gozam a inalterável paz. Paz na terra aos homens de boa vontade, disse o anjo aos pastores. E quem são estes homens de boa vontade? São aqueles que estão sempre unidos à divina vontade, a qual é sempre soberanamente boa e perfeita. Tal é a boa, aceita e perfeita vontade de Deus, porque Deus não pode desejar coisa alguma que não seja a melhor e a mais perfeita.